Amigos, um bom dia, um feliz sábado, uma alegria estar com vocês, principalmente para um tema tão importante, tão urgente e tão necessário. E eu quero começar com algumas considerações antes de irmos para dois textos bíblicos que vamos estudar hoje. A primeira consideração é que a chuva serôdia faz parte de uma série de eventos que já começou e que vai se ampliar mais perto da volta de Cristo. Então, a chuva serôdia, juntamente com a sacudidura, juntamente com o selamento, não são eventos que eu tenho que esperar para um dia lá à frente. São eventos que eu já tenho que começar a clamar e esperar para hoje. Vejam, alguns eventos relacionados à volta de Jesus, que eles não dependem em nada de mim. E há eventos relacionados à volta de Jesus que eles dependem da minha relação com eles. E a chuva serôdia, a sacudidura, são esses movimentos que dependem da minha resposta. E aqui tem uma coisa que eu quero já começar fazendo você pensar. Há muitos adventistas do sétimo dia que estão gastando todo o seu tempo com eventos que eles não podem mudar em nada a data desse evento, a realização desse evento. Há adventistas que sabem tudo sobre viagem do Papa, sabem tudo sobre ecumenismo, sabem tudo sobre decreto, e você não pode fazer nada para mudar a data de um decreto dominical, para mudar o início da perseguição, para mudar. Você não pode fazer absolutamente nada. E há muita gente que está passando todo o seu tempo especulando na internet sobre esses temas e não está gastando o seu tempo buscando sobre os eventos que ele precisa dar uma resposta em relação a eles, como a chuva serôdia, como a sacudidura. Então, a primeira coisa que eu quero começar estudando sobre esse tema é o seguinte. Eu vou ser bem claro com você. Eu sempre recebo e-mails, mensagens, ligações de pessoas dizendo: pastor, agora tem uma fábrica que está fazendo um chip que vai ser a marca da besta, agora vai ser assinado o decreto. E, para começar, nós sabemos pela revelação bíblica que a marca da besta não é um chip, mas mesmo que viesse a ser, eu não gastaria um minuto do meu tempo com essas coisas. Sabe por quê? Porque eu quero o meu tempo para as coisas que dependem de mim. Quando vai acontecer o decreto? Eu não sei, não depende de mim. Quando vai começar a perseguição? Eu não sei e não depende de mim. Sabe o que depende de mim? Buscar a Deus de maneira tão pessoal, tão íntima e tão poderosa, que quando a plenitude do poder do Espírito Santo for procurar alguém, ela encontre a minha casa, ela encontre os meus joelhos, ela encontre a minha esposa e os meus filhos preparados. Como o Espírito de Profecia diz, com o vaso para cima, a boca virada para cima, para receber a plenitude do poder. Então, a primeira coisa que eu queria te chamar a atenção sobre esse tema, eu acho que Satanás está enganando muitos, fazendo com que eles percam tempo com coisas que não dependem dele. E Satanás não está nem um pouco preocupado se você sabe tudo sobre perseguição, sobre tudo, sabe tudo sobre ecumenismo, sabe tudo sobre marca da besta. Ele não está nem um pouco preocupado porque ele sabe que você não pode influenciar em nada desses acontecimentos. E ele está desviando os teus olhos, o teu tempo, daquilo que você pode influenciar. Sabe o que é que você pode influenciar? Se você vai receber a plenitude da chuva, se na sacudidura você vai estar de pé. Você está entendendo? Então, a primeira coisa que eu queria que você pensasse essa manhã: pare de perder tanto tempo com coisas que não dependem de você e comece a investir muito tempo em coisas que dependem, que sim dependem de você. É claro que você deve conhecer as profecias sobre a perseguição, você deve conhecer as profecias, mas basta conhecer. Não precisa passar todo o teu tempo especulando, querendo saber agora, não é amanhã, é depois da manhã, mas já está assinado, só que está escondido, poucas pessoas sabem. Não, não perca teu tempo com isso. Não perca teu tempo com isso. Vai acontecer no tempo de Deus e não depende de você. Sabe o que depende de você? A resposta que você vai dar sobre a chuva serôdia, sobre o selamento e a sacudidura. Isso depende de você. É uma resposta que você tem que dar. Infelizmente, muitas pessoas vão se perder,
mesmo sabendo tudo, tudo, cada detalhe sobre o movimento das nações, cada detalhe sobre ecumenismo, cada detalhe sobre perseguição, sobre decreto, mas não tem a plenitude do poder do Espírito Santo porque não buscaram. Então eu queria deixar essa introdução com você. Alguns já me ouviram contando essa história, mas eu quero repetir. Era o ano de 1997, quando surgiu na minha igreja, no interior de Pernambuco, onde eu cresci, uma cidade querida chamada Pesqueira, no interior de Pernambuco, surgiu uma pregação dizendo que Jesus ia voltar no ano 2000. E minha igreja ficou apavorada. As pessoas ficaram apavoradas, porque alguém começou a mostrar num quadro que a Terra tinha 6.000 anos e que no ano 2000 ia completar 7.000 anos, e há uma citação de Ellen White que ela fala que o sétimo milênio e que ao final de 6.000 anos, e ele provou lá na matemática de que em 2000, ano 2000 a Terra completava 7.000 anos e Jesus ia voltar. As pessoas ficaram apavoradas, apavoradas. Até que chegou na minha igreja um pastor, um homem de Deus, chamado José Monteiro, um homem de Deus, já falecido, que foi fazer uma semana de oração lá na igreja. E ele ficou hospedado na casa da minha mãe. O quarto que ele ficava era ao lado do meu, e às 4:30 da manhã eu ouvia o pastor José Monteiro orar. Ele orava em voz alta, e ele falava com Deus, ele abria o coração a Deus, e algumas vezes eu ouvia, e eu ficava impressionado com aquele homem. Ele pediu para minha mãe conseguir alguém desocupado para ajudá-lo a fazer visitas nas casas, e a minha mãe disse assim: esse aí está desocupado, pode levar. E minha mãe e eu acompanhava. Pastor Monteiro não saía de casa sem orar, Pastor Monteiro não entrava numa casa sem orar. Eu ficava olhando para o Pastor Monteiro e parecia que ele arrastava a atmosfera do céu com ele, a cada passo. E eu vi aquele homem acordando de madrugada, eu vi aquele homem buscando a Deus, eu vi aquele homem dizendo: eu sou miserável, eu quero Deus na minha vida. E na minha cabeça de adolescente eu comecei a pensar: peraí, Pastor Monteiro não está esperando Jesus voltar no ano 2000, não. Pastor Monteiro está esperando Jesus voltar hoje. E no ano de 1997 eu parei de esperar Jesus voltar no ano 2000 e comecei a esperar Jesus voltar naquele dia. Jesus não voltou no ano 2000, como você sabe, e eu não me decepcionei. Sabe por quê? Porque um homem de Deus me ensinou a parar de esperar por data, por evento, por notícia da televisão. E eu comecei a esperar a cada manhã. Sabe o que eu fiz hoje antes de começar essa live? Santo Deus, se o Senhor decidir que para mim a tua volta vai ser hoje, prepara a minha vida, prepara a minha família. E a cada dia eu faço isso, a cada amanhecer eu faço isso. Sabe o que é que eu estou fazendo de verdade? Estou me preparando para os eventos que eu posso me preparar, que é a chuva serôdia, o selamento, a sacudidura. E estou deixando nas mãos de Deus os eventos que eu não posso fazer nada em relação a eles, que é quando vai acontecer a perseguição, quando vai acontecer o decreto, quando vai acontecer o ecumenismo, a junção completa do ecumenismo. Então, primeira coisa sobre a chuva serôdia que eu queria deixar com você é isso. Segunda coisa, antes de irmos para as passagens ainda, eu desafio você a ler sobre esse tema. Eu começaria com esse livro aqui. Me perdoem, a minha versão é a antiga, Preparação para a Crise Final. Há uma versão mais nova na Casa Publicadora Brasileira, e esse livro vai te fazer entender o panorama, com base na Bíblia e no Espírito de Profecia, dos eventos finais. O segundo livro que eu quero desafiá-lo a ler, o primeiro se chama Preparação para a Crise Final. Se você puder anotar ou depois dessa live vai estar disponível, você pode ouvir novamente. O segundo é esse aqui, O Retorno da Glória. Poucos livros eu já li mais de uma vez. Esse livro mereceu ser lido mais de uma vez. Todos da Casa Publicadora Brasileira. O terceiro livro é esse aqui, Ouse Pedir Mais. A chuva serôdia está muito relacionada à tua relação de oração com Deus. E esse livro vai te ensinar como ter audácia na oração humilde. É extraordinário esse livro, Ouse Pedir Mais. E por fim, é esse livro aqui, que também me marcou profundamente, que se chama A Revolução do Espírito. Você está preparado? Então, são 4 livros que eu desafio você a ler. Tudo que você vai ouvir hoje vai te ajudar, mas esses livros eles vão te aprofundar no tema. Algumas citações do Espírito de Profecia
que diz o seguinte, por exemplo, Evangelismo, página 701. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, privilégio da igreja tê-la agora. Buscai-a, orai por ela, crede nela, precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. Evangelismo, página 701. Uma outra citação que está no Parábolas de Jesus, página 411, diz assim: o Espírito trabalha no coração do homem de acordo com o seu desejo e consentimento, nele implantando natureza nova. Então, as duas citações elas se unem para dizer uma coisa. Primeiro, não é para o futuro, é para hoje. Segundo, depende mais de você do que de Deus. Deus quer te dar, mas depende do seu desejo e consentimento. A outra citação diz: porque não temos fome e sede do Espírito, visto que esse é o meio pelo qual havemos de receber poder. Por que não temos mais fome e sede, visto que esse é o meio pelo qual havemos de receber poder? Por que não falamos mais sobre ele? Por que não oramos por ele? Por que não pregamos ao seu respeito? Pelo batismo do Espírito, todo obreiro de Deus deveria estar pleiteando com Deus. Então, sua luta com Deus, diária, deveria ser: Santo Deus, mais do teu Espírito, Senhor, mais do teu Espírito. Agora vamos para dois textos bíblicos. Eu gosto muito de uma mensagem de um pastor chamado Dwight Nelson, que ele diz que para você receber a plenitude do Espírito Santo, você tem que ter três coisas. Primeiro, desespero. Você tem que querer tanto ao ponto de estar desesperado. Às vezes nós ficamos desesperados com muitas situações. A pandemia colocou muitas pessoas em desespero. É como se ele dissesse o seguinte: o desespero que você tem, o que muitos têm com medo da pandemia, você deveria ter para dizer: mais do teu Espírito, Senhor, mais do teu Espírito. Segunda coisa, ele diz que você deve ter urgência. Senhor, não é para amanhã, não é para a semana que vem, não é para o mês que vem, é para hoje, Senhor. Por favor, eu te clamo com urgência. A minha vida, a minha missão dependem da plenitude do Espírito. Então, Santo Deus, por favor, eu tenho urgência. Terceiro, expectativa. Deus é capaz de dar a plenitude do poder do seu Espírito, mas você ainda crê nisso? Você tem expectativa por isso? E um texto bíblico que nos leva a pensar sobre essa expectativa e como recebê-la está em Efésios, capítulo 5. Abra sua Bíblia. Efésios, capítulo 5, para mim é um dos textos mais profundos sobre a plenitude do poder do Espírito Santo. Efésios, capítulo 5, nós vamos ler os versículos 18 em diante. Efésios, capítulo 5, versículos 18 em diante, diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A igreja de Éfeso, ela tinha um problema. Éfeso era a capital, uma das capitais do império, de adoração ao imperador, e ela era um dos maiores centros de idolatria. Diana, que era como que a deusa mãe daquela cidade, ela tinha um templo, e naquele templo o culto era prostituição e bebida. Então, em Éfeso, prostituição e bebida não era lazer, como é hoje. É um prazer. Não, era culto. O culto envolvia se prostituir com prostitutas sacerdotisas que tinha no templo de Diana e beber. E quando as pessoas vieram para o cristianismo, elas tinham que parar com essas duas práticas. Por isso você vai ouvir Paulo falando tanto contra a prostituição, contra a bebida. Por quê? Porque não era só prazer e lazer como é hoje, era culto oficial. Então eles adoravam os deuses com prostituição e bebida. Aí Paulo diz assim: olha, vocês têm que parar de beber, vocês têm que parar de usar vinho.
Vocês, ao invés de ficarem embriagados com o vinho, eu quero convidá-los a ficar embriagados com o Espírito. A mesma ânsia que vocês têm de beber mais uma dose, vocês têm que ter de ter mais poder do Espírito. Então, não se encha de vinho, é isso que ele está dizendo. Se encha do Espírito. Não se embriague do vinho, se embriague da presença do Espírito, esteja completamente tomado. É isso que a bebida alcoólica faz. Ela toma cada célula do seu corpo. Cada célula do seu corpo fica mais lenta, prejudicada por causa da bebida. O mesmo vai acontecer com cada célula do seu corpo, se você tiver o Espírito Santo. Não vai ficar prejudicada, vai ficar cheia de poder, cada parte do seu corpo. Mas tem uma palavra aí que Paulo ele usa algumas regras da gramática grega que podem nos ajudar. Você não precisa saber grego, mas eu queria que você entendesse algumas coisas. Quando Paulo diz assim, enchei-vos do Espírito, ele está usando o modo imperativo, ele está usando a forma plural, ele está usando a voz passiva e ele está usando o tempo presente. Eu vou explicar isso para você. Um verbo em grego, ele tem modo, forma, voz e tempo. É mais profundo do que em português. E tem uma coisa importante aqui. Paulo, ele está dizendo no modo imperativo. Então, quando ele diz assim, enchei-vos do Espírito, não é uma dica, não é uma recomendação, é uma ordem. O imperativo é uma ordem. Ele não está dizendo assim, olha, quando der, se você achar que deve, se encha do Espírito. Ele está dizendo, eu estou te dando uma ordem. É uma ordem de Deus. Está no imperativo. Enchei-vos do Espírito, não é uma opção. Assim como amai-vos uns aos outros, também não é uma opção, também está no imperativo. Da maneira que você tem que se amar uns aos outros, é um imperativo para o cristianismo, encher-se do Espírito também é um imperativo. Segundo, ele fala na forma plural. Quando está no plural, o que ele está dizendo é o seguinte, não é para uma classe especial de pessoas, é para todos. É para todos. Não é para uma elite espiritual. Às vezes nós, infelizmente, achamos que há elites espirituais. Quem trabalha na Novo Tempo, está pregando todo dia, é uma elite espiritual. Do jeito que Deus quer falar com pessoas que falam todo dia na Novo Tempo. Deus quer falar com pessoas que todo dia só acessam a Novo Tempo. É para todos. Não é para uma classe especial, não é para um povo selecionado, é para todos. Por isso Paulo colocou no plural. Terceiro, Paulo fala na voz passiva. A voz passiva, na língua grega, é uma voz como que dependência. É uma voz como de submissão. Então, ele diz o seguinte, você antes estava submisso à bebida. Alguém que é alcoólatra, tenta parar a bebida para ver se é fácil. Não é. Sabe por quê? Porque você está submisso à bebida. Ele diz assim, agora você tem que ser submisso ao Espírito Santo. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, não tente dominar o Espírito, permita que ele domine você. Meus irmãos, às vezes nós queremos usar o Espírito quando o Espírito quer nos usar. Às vezes nós queremos ser cheios do Espírito quando o Espírito quer nos esvaziar primeiro para poder nos encher. Às vezes a gente vai pregar e diz, Senhor, me dá o teu Santo Espírito. Na verdade, você está dizendo, me dá essa ferramenta para eu usar. Quando Deus quer dizer, e você é a ferramenta, meu amigo, não é o Espírito. Sabe como é que nós pensamos? Nós pensamos assim. O campo tem um campo muito grande para ser colhido. Muito, muito grande. E aí o trabalhador tem uma foice bem afiada. E se ele tiver uma foice bem afiada, ele vai terminar de colher logo. Então, na nossa cabeça funciona assim. O mundo é um campo a ser colhido pela mensagem do Evangelho. Eu sou o trabalhador que tenho que me esforçar pela missão. E o Espírito Santo é essa foice bem afiada. Se eu tiver o Espírito Santo, como eu vou terminar a missão de Deus logo. Como eu vou terminar a obra logo. Está errado. O campo realmente é o mundo. O Espírito Santo é quem colhe e eu sou a foice. O Espírito Santo não é um instrumento, eu tenho que ser um instrumento. Então a pregação do Evangelho não depende de mim ter o Espírito Santo, depende do Espírito Santo ter a mim. Então eu tenho que dizer, Santo Deus, o mundo está para ser colhido. Por favor, eu me coloco à tua disposição como instrumento. Usa-me com teu poder, com o poder do teu Santo Espírito para colher. Quem vai fazer a colheita dessa terra não é você.
É o poder do Espírito Santo usando você. E às vezes nós invertemos. É por isso que Paulo está usando a voz passiva. Quem leu esse texto bíblico em grego e entende um pouco do grego, ele vai entender que Paulo está dizendo: se submeta ao Espírito, não queira que o Espírito se submeta a você. Então, às vezes, você vai dar um estudo bíblico e diz: Santo Deus, por favor, envia o teu Santo Espírito para falar comigo. E Deus diz assim: eu estava tentando falar com você em casa, pedindo para você pedir perdão para os seus filhos por sua agressividade. Como é que você quer que eu fale com você agora se você não permitiu que eu falasse em casa? Santo Deus, por favor, me dá teu Santo Espírito para pregar com poder. Fala comigo. Eu estava tentando falar com você em casa, para você pedir perdão para o seu esposo, para você reconhecer os seus pecados. No seu trabalho lá, quando você foi desonesto, eu tentei falar com você. Você não me ouviu, você quer agora? Você está achando que eu sou uma foice na sua mão? Não, você é a foice. Eu sou o trabalhador, diz o Espírito Santo. Então, quando Paulo coloca na voz passiva, ele está dizendo: se submeta. Quarto, está no tempo presente. Vamos lá. O presente no grego é diferente do presente em português. Quando alguma coisa está na voz passiva e no tempo presente, o que ele está dizendo de verdade é: tem que ser todo dia, todo dia, todo dia. Se estivesse no aoristo, se tivesse assim: enchei-vos do Espírito, e se estivesse no aoristo, que é outro tempo verbal grego, o que Paulo estava dizendo é o seguinte: Deus vai te encher e fique tranquilo, deite numa rede e pelo resto da vida você vai estar cheio. O aoristo é uma ação que acontece no passado e é completa no passado. Já o tempo presente é uma ação que acontece e tem que acontecer amanhã de novo, e pode acontecer amanhã de novo, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Então, quando Paulo está dizendo enchei-vos, ele não está dizendo assim, encha hoje e fique tranquilo para amanhã. Ele está dizendo assim, o de ontem não serve para amanhã, o de hoje não serve para amanhã. Ele está dizendo, enchei-vos todos os dias, em nome de Jesus, enchei-vos todos os dias. Enchei-vos, enchei-vos. Sabe, um dia eu ouvi um pastor me falar uma coisa. Ele me disse: Josanã, estou completando 40 anos de batismo nas águas. Eu disse: ô pastor, Deus seja louvado. Ele disse: deixa eu te ensinar uma coisa. O meu batismo nas águas já dura 40 anos. Eu nunca precisei ser rebatizado, graças a Deus. Porque o batismo na água, ele pode durar 40 anos, 50 anos, 70 anos e não precisa ser renovado. Você foi batizado na água, nunca se afastou, e aquele batismo de 70 anos atrás serve para hoje. Mas ele me disse: o batismo do Espírito, ele não dura mais do que um dia. O batismo na água pode durar 70 anos. Já o batismo no Espírito não dura mais que um dia. Eu fui batizado ontem. E o batismo de ontem se extinguiu. Aí sabe o que eu fiz hoje? Fui de novo. Sabe o que eu vou fazer amanhã? Vou ser batizado de novo. Sabe o que eu vou fazer depois de amanhã? Vou de novo. Você entende? É isso que Paulo está dizendo quando fala enchei-vos e coloca no tempo presente. Enchei-vos todo dia em nome de Jesus. Enchei-vos todo dia em nome de Jesus. Há um homem que foi pioneiro da nossa igreja, Stephen Haskell, um homem poderoso de Deus. Pastor Haskell era conhecido como um homem cheio do poder do Espírito Santo. E um dia ele estava viajando de trem, ele ia para a Geórgia, e ele sempre era acompanhado por um outro pastor que era secretário de onde ele trabalhava, e aquele secretário que o acompanhava já sabia: o Espírito Santo fala diretamente com o pastor Haskell. E ele já tinha aprendido isso. E quando eles estavam indo de trem, o pastor Haskell disse: vamos parar aqui nessa estação, vamos descer. E ele disse: pastor Haskell, mas a nossa estação não é essa, a estação que temos que descer para o nosso destino está longe ainda. O senhor se enganou, não é aqui. E ele disse: o Espírito Santo está me mandando descer aqui. E aquele homem que já sabia que o Espírito Santo tinha acesso ao coração do pastor Haskell disse: então é aqui que vamos descer. Quando eles desceram, a estação estava completamente vazia. Não tinha um pé de pessoa na estação. Depois de alguns minutos, o pastor que acompanhava o pastor Haskell quis até dizer que ele havia se enganado, mas sabia, ficou quieto. E com alguns minutos, um homem passou de carro
e disse assim: olha, o que é que vocês estão fazendo aqui? Não é comum ter alguém nessa hora, nessa estação. Vocês estão perdidos? O que aconteceu? E o pastor Haskell perguntou: tem algum adventista do sétimo dia aqui próximo? E ele disse: tem uma senhora que mora a 10 minutos daqui, eu posso levá-los lá e estou indo a esse caminho. E eles levaram o pastor Haskell e o seu pastor que o acompanhava. Ele deixou na porta da casa dessa senhora, ele bateu. Essa senhora saiu, estava com o rosto muito, muito aflito. E o pastor Haskell se apresentou como pastor da igreja adventista. Ela disse que era adventista. Ela havia perdido o esposo há algumas semanas, cuidava de 3 filhos sozinha. Uma escola adventista funcionava na casa dela, porque naquele tempo as escolas adventistas funcionavam nas casas, e ela estava sem força, doente, aflita, sem dinheiro. E o pastor Haskell orou na casa dela, leu a Bíblia com ela, deixou algum recurso com ela. E ela disse assim: quando o pastor Haskell orou na minha casa, a atmosfera do céu desceu na minha casa e nunca mais saiu. Sabe o que é isso? Uma pessoa está num trem e Deus mandar descer numa estação que não é a dela, e Deus mandá-la para a casa de uma senhora que está sozinha precisando de uma oração, que a atmosfera do céu entra na casa dela. Sabe o que é isso? É alguém que não é o trabalhador, ele é a foice. Santo Espírito, estou à disposição quando queiras. Admiro muito a vida de um homem chamado Dwight Moody. Ele foi um pregador poderoso do século passado, há 2 séculos atrás, e ele era um homem poderoso. E uma igreja na Inglaterra queria muito convidá-lo. Ele morava nos Estados Unidos e a igreja queria convidá-lo à Inglaterra para fazer um movimento de reavivamento. E uma parte da igreja não queria. Não, ele não vai vir. Não precisamos dele. Para que trazer alguém de outro continente? Será que não temos alguém aqui que possa fazer isso? E uma parte da igreja queria, outra parte da igreja não queria. Começou uma discussão até que alguém disse assim: por que tem que ser o pastor Moody? Será que por acaso ele tem um monopólio do Espírito Santo? Por que tem que ser ele? Ele tem por acaso o monopólio do Espírito Santo? E alguém calmamente respondeu: não. Pastor Moody não tem o monopólio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem o monopólio da vida dele. Pastor Moody não tem o monopólio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem o monopólio da vida dele. Última passagem, eu termino com ela, Isaías 43. Isaías 43 é uma outra passagem poderosa, falando sobre o Espírito e a plenitude do Espírito. Verso 19. Verso 19, diz assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Sempre que a Bíblia fala alguma coisa que você não entende, você tem que fazer uma pergunta. Então, quando o texto diz assim, eis que faço coisa nova, você tem que perguntar, que coisa nova é essa? Deus, que coisa nova é essa? Você tem que lembrar também que a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. Quando Isaías escreveu o livro dele, ele não escreveu, agora é o capítulo 43, verso 19, agora é 43, verso 20, não. Ele escreveu o livro sem capítulos e sem versículos. Foi quando se uniram os livros na Bíblia para facilitar encontrar, que se dividiam em capítulos e versículos. Para encontrar é uma bênção, mas para compreender o contexto, às vezes não é uma bênção, porque você precisa ler o contexto para entender. E Isaías 43, verso 19, a resposta de que coisa nova é essa está no capítulo 44, verso 3. Olha o que diz aí. Que água é essa que ele diz que vai abrir no deserto, rios no ermo? Ele responde lá no 44, verso 3. Diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, sabe que coisa nova é essa que Deus tem a nos dar? É a plenitude do poder do Espírito. Essa é a coisa nova. Essa é a água que Isaías 43, verso 19 diz, que ele vai poder por rios no deserto, no ermo. Essa coisa nova, essa água que vai renovar é o Espírito Santo. Sabe? Como seria a tua vida se você tivesse essa coisa nova? Como seriam os teus estudos bíblicos? Como seria a maneira como você iria tratar a tua esposa? Como seria a maneira como você iria agir no trabalho? Como seria a maneira que você iria enfrentar essa pandemia?
Como seria a maneira que você iria encarar a possibilidade da morte se você tivesse a plenitude do poder do Espírito Santo? Então, sabe o que é o novo que Deus quer nos dar? Não é um novo pastor, não é um novo pregador, não é um novo, é nova plenitude do poder do Espírito Santo a cada dia. Esse é o novo de Deus. O novo de Deus. E é o novo de Deus que está disponível para você a cada dia. Eis que faço coisa nova. 4 vezes no capítulo 43 ele fala de água. Se você ler o capítulo 43, 4 vezes ele fala de água, de água, de água, de água. Agora, por que não recebemos? A resposta está no versículo 22. Capítulo 43, verso 22. 43, verso 22, diz assim: Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Esse é um dos versículos que parece cravar uma faca no meu coração. Por que o novo de Deus não é novo em nossa vida? Por que o novo de Deus não está sendo realidade em nossa igreja? Aí ele responde: porque você não tem me invocado, ó Jacó. Por que ele usa Jacó? Porque um dia Jacó cansou de ser Jacó. E ele cansou tanto de ser Jacó, que ele passou uma noite inteira clamando a Deus, lutando com Deus. Porque ele cansou de ser Jacó. Ele estava esperando o irmão dele vir matá-lo. Mas o medo dele não era da morte, o medo dele era de morrer como Jacó. Eu não posso morrer como Jacó. E de manhã, depois de uma noite inteira de luta, Deus disse: então você não vai ser mais Jacó. Se você morrer daqui a pouco, se teu irmão te matar, você vai morrer como Israel. E ele foi em paz encontrar com o irmão, porque ele já não era Jacó, o enganador. Agora ele era Israel, que lutou com Deus e foi vitorioso. Então, se você não lutar como Jacó, você não vai receber. E a segunda coisa que o verso diz, que me marca muito: você se cansou de mim, ó Israel. Você se cansou de mim, ó Israel. Ah, pastor, mas eu todo dia estou assistindo lives, todo dia eu estou ouvindo, todo dia. Deixa eu fazer um apelo para você. Não permita que nenhuma live substitua você e Deus sozinho. Algumas vezes me convidam para participar de eventos que vão durar a vida inteira, online, vídeos. E eu digo, eu não participo de nenhum evento que comprometa a minha intimidade só e pessoal com Deus. Sabe por quê? Porque você pode não cansar do pregador tal, da live tal, do encontro tal, mas se você não está sozinho na presença de Deus, para o Espírito Santo falar só com você, você está cansando da presença de Deus. E não estou dizendo que você não deve participar de lives, de pregações, participe, desde que isso seja a sobremesa da tua vida espiritual. Sabe o que é que a gente está fazendo agora? Uma sobremesa. Qualquer evento que você assista, qualquer pregação que você assista é uma sobremesa. O banquete é só você e Jesus, com a Bíblia aberta e joelho no chão. Se você passar 1 hora nessa live, passe 2 com Deus. Não passe mais tempo com o pastor Josanã do que sozinho na presença de Deus. Não passe mais tempo com nenhum programa do que você passa sozinho com Deus. É sozinho com Deus que Ele vai começar a mostrar as maldades do teu coração e como Ele pode purificar e transformar você. Então, tudo que você vai aprender hoje sobre o Espírito Santo e a chuva serôdia passa por essa compreensão do seu desejo, dependência e busca. Que você tenha, como o pastor Dwight Nelson fala, desespero, urgência e expectativa. E você vai receber a cada dia, a renovação do poder. E um dia, quando Deus olhar para a terra e procurar pessoas que estão prontas para a plenitude, Ele vai olhar para a tua casa, número 20, número 12, número 30, número 101. Ele vai olhar para teu joelho, Ele vai olhar para a tua pessoa e vai dizer assim: esse está pronto, porque estava buscando. Que Deus te abençoe para isso. Feche os seus olhos e eu quero orar com você. Querido Pai, que o que eu não consegui falar com minhas palavras, que o teu Santo Espírito complete, Senhor. Mas urgentemente precisamos de alguns, não são todos, porque a chuva serôdia não virá sobre todos.
O Espírito de Profecia diz que pode ser que a pessoa do meu lado esteja recebendo e eu não. Então, Santo Deus, nos ajuda, nos desperta, nos acorda para começarmos a buscar. Não para usarmos o Espírito, mas permitir que o Espírito nos use. E que tenhamos esse desespero, essa urgência, essa expectativa a cada dia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.